Olá, muito boa tarde. Assinala-se este domingo, pela primeira vez, o Dia Mundial dos Pobres. O Papa Francisco instituiu esta jornada há um ano, no fim do Jubileu da Misericórdia. Celebra-o no Vaticano e pede que seja vivido em todo o mundo. Em Portugal, muitas iniciativas são dinamizadas pela Caritas, que esteve reunida em Conselho Geral no último fim de semana. E começamos precisamente por aí, pelas conclusões dessa reunião das Caritas de todas as dioceses, quando está em curso a concretização das ajudas às vítimas dos incêndios. O balanço dos fogos de junho e outubro é devastador. Mais de 100 mortos, perto de 1000 casas destruídas, centenas de empresas perdidas e 400 mil hectares de floresta engolidos pelas chamas. É neste contexto que a Caritas Portuguesa está no terreno a trabalhar em parceria com juntas de freguesia, câmaras municipais, outras instituições e também com o Estado. Concluir os projetos de reconstrução de casas e empresas que foram assumidos é uma das prioridades, mas também ajudar as famílias que ficaram sem sustento e acompanhar as pessoas que na tragédia perderam os seus entes queridos, para que não caiam na solidão e no desespero. É importante, de facto, estar atentos a estas situações. São pessoas já com alguma idade, correm graves riscos de solidão e, sobretudo, na sua solidão, vão olhando para a sua vida, tudo aquilo que perderam, toda a história da vida deles foi queimada e é preciso estar, de facto, atentos. Não só ao nível do apoio psicológico que é preciso dar, mas também de uma presença constante, ter um ombro amigo onde eles possam, de facto, confiar, devolver a esperança às pessoas e, sobretudo, não os deixar ficar nesta situação de isolamento que já têm naturalmente, mas, sobretudo, a solidão que está subjacente a esse isolamento e que leva, de facto, as pessoas a um sofrimento atroz. O Governo já disponibilizou cerca de 30 milhões de euros para reconstruir habitações e outros 100 milhões para ajudar empresários que perderam tudo, mas o trabalho no terreno não se esgota nas casas ou estruturas. A nossa preocupação, em particular de Coimbra, tem a ver com as pessoas que viviam da pouca agricultura ou da pequena agricultura de subsistência que existia e que completava ou complementava os parcos rendimentos que dispunham de um pequeno emprego que tinham ou de um pequeno subsídio que existia. Estamos a falar de pessoas mais idosas. Pessoas idosas e não só. Vamos imaginar uma família que tem 2 ordenados mínimos, não pode sobreviver com 2 ordenados mínimos, quando tem filhos na escola, quando tem uma casa para pagar e precisava da agricultura, da pequena agropecuária que completava a subsistência da família. E isso desapareceu, simplesmente desapareceu. Depois de falar realmente com os municípios e, portanto, também com os parques, que têm sido uma parte integrante na procura da busca de soluções, então resolvemos que a nossa atividade seria, a partir desta altura, falarmos mais com as pessoas que têm necessidade de resolver o problema daquele pequeno arrumo, daquela pequena vedação onde tinham os animais que perderam. Esses animais são, como disse o Padre Luís, são necessidades para a subsistência dessas famílias. Tentar também encorajar um bocadinho as pessoas na reconstrução das suas hortas, que também é importante, e depois, se tivermos essa possibilidade, entregar animais para fazer um pouco o repovoamento daquelas áreas que foram ardidas. Famílias que perderam os seus terrenos, os seus animais e hortas que lhes garantiam o sustento, mas também ocupação. Davam um sentido à vida, sobretudo às populações mais idosas, que agora, alerta a Caritas, não podem ficar sem um amparo. Conclusões do Conselho Geral da Caritas, que agora analisamos com o Presidente da Caritas Portuguesa, Eugénio Fonseca. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Ouvimos diferentes depoimentos sobre as Caritas diocesanas e a forma como estão a ser canalizadas as ajudas. Há sempre essa urgência de quem sofreu as consequências dos incêndios e espera a reconstrução de uma casa, espera os seus bens, os seus animais. Porquê é que tarda, de facto, a chegar a ajuda? Primeiro, é legítimo essa ansiedade por parte das pessoas, porque não podemos sequer imaginar, porque não vivemos, é bem diferente, o sofrimento que tudo isto causou na vida das pessoas
portanto, o que emerge agora é toda esta emotividade relativamente à situação, e o tempo da emoção não é o mesmo tempo, muitas vezes, da concretização. Agora, para aquilo que é normal acontecer no processo da chamada desta fase de emergência, que é a reconstrução, tudo está no caminho de, digo mais, que em velocidade de cruzeiro. Mas quando é que se pode prever que esse processo esteja em curso da reconstrução das casas? Relativamente, por exemplo, às habitações que estão confiadas à Cáritas Diocesana de Coimbra, a reconstrução, quer dizer, que as casas que tiveram necessidade de reparações, algumas de maior monta, outras de menor, está praticamente toda feita, está tudo entregue, praticamente. E sobretudo em Pedrógão? Sobretudo em Castanheira de Pera, em Sertã, em Figueiró dos Vinhos e também Pedrógão. Agora, está-se a iniciar a construção de raiz, porque aí o processo foi mais complexo do que aquilo que estávamos à espera, desde a legalização de terrenos que não estavam legalizados, para a elaboração de projetos, que foram muitas casas. Depois nós, na Cáritas, quisemos que as pessoas também se pronunciassem sobre esses projetos. E depois de elaborado o projeto de arquitetura, os destinatários das casas foram dizer se concordavam ou se não, e, portanto, isto foi rápido, mas fez-se também. Nesta fase, já estão adjudicadas a grande parte das obras, já vão-se iniciar os alicerces das casas, portanto, numa ou outra faltará ainda a licença camarária para que tudo se faça devidamente legal e, segundo as expectativas, tanto da Cáritas de Coimbra como de Porto Alegre, que também tem um conjunto de casas à sua responsabilidade, lá para o início do próximo ano, e se calhar algumas, porque estamos a falar de construção de raiz, Sim. serão entregues todas as casas. Com que processos a Cáritas garante a transparência em todos os fundos que lhes foram confiados? Em primeiro lugar, a Cáritas de Coimbra, por exemplo, todas as semanas, todas as segundas-feiras, faz um report, como é assim que se chama, no seu site, de toda a movimentação realizada durante a semana anterior. E é aí que se centralizam os fundos recolhidos pela Cáritas de Coimbra. De Coimbra. De Porto Alegre e Castelo Branco também nos faz chegar, à medida que vai evoluindo o processo, portanto, tudo aquilo que está em execução. Nós temos também feito notícia, através do nosso próprio site, da utilização das verbas. Posso dizer que dos incêndios de junho passado, 1.700.000 euros que foram angariados já estão entregues às respectivas Cáritas, nomeadamente 1.300.000 à Cáritas de Coimbra, e numa fase inicial 411.000 foram entregues à Cáritas Porto Alegre e Castelo Branco, e já foram entregues as restantes para fazer os 580.000 que precisavam, depois de dinheiros que foram chegando entretanto. Portanto, todos esses dinheiros já estão afetados, a adjudicação das obras é feita com a colaboração das juntas de freguesia ou das câmaras municipais, em termos dos melhores preços, e para que haja transparência e não conflito de interesses até na realização destas obras, e quando elas se concluírem, eu acho que a evidência maior que podemos dar da utilização dos dinheiros é que a comunicação social, que tão bem esteve envolvida fortemente nestas questões dos incêndios e dos dramas que afligiram as pessoas, que depois estejam na hora da entrega das casas, para que quem contribuiu possa saber está ali o meu dinheiro e efetivamente foi aplicado. E acerca dos incêndios e das campanhas que decorreram a partir dos incêndios de meados de outubro? Depois, inesperadamente, estávamos a julgar que ficámos ali, depois surgiu 15 e 16 de outubro. Em termos de bens materiais, foram muito mais gravosos os danos causados. E o Governo já disse que garantia a reconstrução de todas as casas e o respectivo recheio das casas, assim como a restituição dos postos de trabalho.
30 milhões de euros, segundo o Governo, para as casas, 100 milhões para as empresas. Mesmo assim, nós temos estado em contacto com a CCDR Centro e com os respectivos presidentes de Câmara, em articulação com as Cáritas diocesanas. E há uma intervenção que nós estamos a fazer com o dinheiro que o povo nos confiou, foi, portanto, com o dinheiro que a própria Cáritas deu do seu orçamento, com os 50 mil euros do Santuário de Fátima, com o dinheiro da Diocese de Setúbal. Nós estamos nesta fase, já entregamos, e também com os Estados Unidos, a Embaixada dos Estados Unidos também nos deu em euros cerca de 14 mil euros, já foram distribuídas 100 toneladas de ração para animais. Já em todos os lugares onde nos foi pedido foram satisfeitos esses pedidos. Agora estamos, e gostaríamos de ter recursos para isso, não estamos a ter, mas havemos de lutar por conseguir, porque enquanto as casas, o Governo está a reconstruir as casas, as pessoas precisam de ocupar o seu tempo, como ocupavam anteriormente, e era ocupado cuidando dos animais de pequeno porte, que eram animais para a sua subsistência, que eram animais até para a sua sobrevivência, porque têm magras reformas. Então nós neste momento estamos a tentar adquirir animais, desde a galinha até a vaca leiteira, ao cabrito, para que temos esse levantamento feito, para comprarmos esses animais, para que as pessoas comecem já a cuidar deles, mas também é preciso reconstruir as arrecadações, as vedações, onde se guardam esses animais, porque para que isso se faça, para que o Estado possa subsidiar isso, as pessoas têm que se coletar, têm que se preencher e nunca mais terão os animais. E nós vamos tentar ajudar para que isso aconteça. Uma referência nesta sua presença aqui no programa Eclésia, este Dia Mundial dos Pobres, que oportunidade é esta para que a luta contra a pobreza tenha um passo significativo? Olha, já existe um dia 17 de outubro que as Nações Unidas criaram para resolver essa questão, sim. Para conseguir erradicar a pobreza. Este é bem diferente. E é significativamente diferente até pela qualidade do fundamento. Em 17 de outubro o que está em causa é que aqueles que têm responsabilidades políticas, aqueles que têm responsabilidades de pensamento estratégico, se decidam por implementar aquilo que já está pensado há muito tempo relativamente à erradicação da pobreza, porque isso é possível acontecer. Aqui no Dia Mundial dos Pobres, que em boa hora o Papa Francisco criou, é para nós estarmos com os pobres. Não é para falarmos sobre a pobreza e sobre os pobres, é para estarmos com ele. O Dia Mundial dos Pobres caracteriza-se em duas palavras-chave, que são as palavras do pontificado do Papa Francisco. Contra a indiferença, pela cultura do encontro. E é isso que vamos procurar fazer e gostaríamos muito, aproveitar esta oportunidade, venham ter connosco, pelo menos os não crentes, porque a celebração começa às 11 da manhã, mas os não crentes em Lisboa, aqui em Lisboa, venham ao Largo da Trindade e partilhem a viagem com os pobres até à Ribeira das Naus, para que os pobres sintam que não estão sozinhos. Isso no fim da celebração, No fim da celebração. Pelo meio-dia. E depois teremos um almoço convívio com as pessoas carenciadas, como o Santo Padre vai fazer em Roma, mas já para um grupo mais restrito, porque não teríamos possibilidade de outra forma, nem logística sequer. Uma forma de estar com os pobres aqui em Lisboa, que acredito que se vai replicando por várias cáritas diocesanas. Sim, acredito que sejam nas comunidades cristãs que isto aconteça. Nós quisemos fazer assim, porque também vamos lançar no mesmo dia a Operação 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz. Muito obrigado, professor Eugênio Fonseca, por ter estado aqui no programa Eclésia, no decurso deste dia, deste Conselho Geral da Cáritas e do Dia Mundial dos Pobres que se assinala neste domingo. Mostramos-lhe ainda outras notícias que marcam a atualidade. As catequeses do Papa sobre a celebração da missa continuam a deixar indicações práticas para todos os católicos. Depois dos telemóveis, as conversas. O Papa Francisco voltou a aproveitar a audiência geral para falar de comportamentos pouco adequados para a celebração da missa e recordou a importância do silêncio na Assembleia. E quando nós andiamo a messa, forse arriviamo 5 minuti prima e incominciamo a chiacchierare con questo che è accanto di me. Ma non è il momento di chiacchierare, è il momento del silenzio, per prepararci
al dialogo. O Papa Francisco falou da missa como a oração por excelência mais elevada, um momento privilegiado para estar com Jesus e, por meio dele, com Deus e com os irmãos. Jesús enseña a sus discípulos a rezar con la oración del Padre Nuestro y con ella nos introduce en el diálogo sincero y sencillo con Dios, animándolos a ir creando en ellos una conciencia filial, sabiendo decir Padre. También a nosotros nos invita a permanecer con Él, siendo la Eucaristía ese momento privilegiado de unión con Dios y los hermanos. No final da audiência geral, o Papa dirigiu uma saudação a todos os peregrinos de língua portuguesa vindos de Portugal e do Brasil. Cari amici, siete chiamati ad essere testimoni della gioia nel mondo, trasfigurati dalla grazia misericordiosa che Gesù ci dona nella Santa Messa. Scenda su di voi e sulle vostre famiglie la benedizione di Dio. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. O Seminário dos Olivais abre hoje as suas portas a uma vigília de oração pelas vocações integrada na Semana dos Seminários. A iniciativa está marcada para as 21h30 na Capela do Seminário dos Olivais, em Lisboa. O reitor da instituição realça a oportunidade para apresentar o seminário às pessoas e fazer com que as famílias, as paróquias, se sintam cada vez mais implicadas no processo de descoberta e dádiva de vocações para a Igreja Católica. E ainda depende muito da atenção ou do sacerdote, ou do catequista, ou do animador juvenil. Ainda está muito dependente da sensibilidade de alguns agentes de pastoral. Em alguns casos, também a família vai ganhando essa consciência e promove. Mas reconheço que, no panorama da Diocese, é uma realidade que ainda precisa de fazer caminho. Atualmente, com 66 alunos, o Seminário de Cristo Rei dos Olivais, onde é cumprida a última fase da caminhada formativa rumo ao sacerdócio, acompanha a realidade global que caracteriza o mundo. Destes 66 alunos, 31 são do Patriarcado de Lisboa e os restantes 35 vêm de outras 10 dioceses: Santarém, Aveiro, Leiria, Fátima, Porto Alegre, Castelo Branco, Algarve e Funchal, estas do nosso país, mas também de Santiago e Mindelo, de Cabo Verde, da Diocese de São Tomé e Príncipe e também das dioceses de Cochin e Trivandrum, da Índia. Uma multiplicidade de personalidades e experiências de vida que é preciso saber perceber e ajudar a discernir. Hoje, os jovens, quando vêm para o seminário, não vêm à procura não vêm à procura de arranjar estudos ou de arranjar... Vêm porque acreditam seriamente que, pelo menos no modelo de padre que têm na cabeça, esse é um chamamento que Deus lhes faz. Depois é preciso perceber se esse modelo de padre que trazem na cabeça corresponde ao modelo de padre ou aos modelos de padre necessários e que Deus quer para os tempos de hoje, de acordo com aquilo que é as orientações da Igreja. E os desafios são muitos, alguns antigos e outros novos, desde a história pessoal que cada um traz consigo, ao tipo de relações que foi estabelecendo, a adaptação a um contexto comunitário de seminário que depois quer abrir-se ao serviço aos outros, a forma de lidar com a afetividade e a sexualidade. O reitor do seminário realça o acentuar de algumas problemáticas relativamente ao tempo em que foi ordenado em 1996. Um elemento cada vez mais claro é a formação, a maturação afetiva e sexual dos jovens hoje, aos 20 e poucos anos, ou aos 18 anos, já se notam diferenças em relação ao passado. Esta teoria, esta ideologia de género, esta possibilidade de estar tudo disponível desde ter idade, seja no que se vê, seja no que se experimenta e se inicia.
e as experiências precoces de fracasso e rejeição. Tudo isto, em termos de maturação afetiva e sexual, traz desafios, mesmo algumas iniciações sexuais muito precoces, traz, portanto, com exposição, com o sentimento de ter sido devassado ou ter-se deixado, ou não saber as fronteiras, ou ter medo de que... Tudo isso traz desafios hoje que sinto mais agudos do que em 96. Rodrigo Cardoso, de 21 anos, está no 2º ano dos Olivais. Para o jovem proveniente de São Julião do Tujal, estar no seminário é ser chamado a estar no mundo e a responder às interpelações do mundo. Eu notei que ao entrar para o seminário liguei-me ainda mais, porque o meu olhar que eu tinha era diferente, não é? Um jovem de 17 anos, antes de entrar para o seminário, estava muito fechado na minha sociedade, nos meus amigos, naquilo que para mim era interessante, ou que eu gostava, e que o seminário dá outra visão, não é? Dá outro olhar, é isso que Deus pede também, essa atenção. Jesus falava muito também, essa atenção para com os outros, para com aqueles mais desfavorecidos, e por isso a sociedade nem sempre se preocupa muito com isso. E ao entrar para o seminário notei muito isso, que somos chamados a essa entrega e a olhar para o mundo de maneira diferente. Recentemente, o Seminário dos Olivais foi alvo de obras e alargou espaços para poder albergar um setor autónomo e prévio à entrada no Seminário Maior, ainda que orientado para o seminário chamado Tempo Propedêutico. Acompanhe estas e outras notícias no portal eclesia.pt e mais logo siga-nos na rádio, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, até amanhã se Deus quiser, e a terminar recordamos o Encontro Nacional de Leigos que vai decorrer em Viseu este sábado.